Oi, olá, muito prazer estar com vocês novamente. E o que nos motiva a retornar, porque a gente vai fazer uns adendos, discorrer sobre algumas cenas, sobre algumas partes do 1922. Foi a última postagem que a gente fez para vocês, filme do Netflix, 1922. O que me motivou a fazer isso foi o comentário de um amigo meu. Esse meu amigo falou assim: Olha, Eloy, eu vi o 1922 e não gostei. Não gostei do mesmo. Ele mencionou também que o melhor filme de terror que ele já viu foi o Iluminado, primeira versão, baseado também numa obra de Stephen King. Indiscutivelmente, o Iluminado é uma obra muito mais atraente e melhor, até pela ambientação esmerada do hotel, aqueles grandes salões e tudo mais, toda essa ambientação, esse clima, essa fotografia fazem do Iluminado um filme de terror realmente superior a esse. Pois o Iluminado tem a direção do Kubrick e a atuação do Jack Nicholson, bem diferente. Mas eu considerei o filme de 1922, embora a gente, como já lhes falei, eu gosto de cinema, não sou especialista em nada, eu sou uma cinéfila simplesmente. Eu achei que ele teve umas sacações e umas coisas profundas e muito interessantes. Vou começar a dizer quais. Primeiro, a psicologia humana, como você fica preso a determinada coisa que você considera que não há outro modo de fazer. No caso, qual é a temática? O fazendeiro matou a mulher em 1922 porque ela herdara 40 acres de terra do seu pai. E ele ambicionava incorporar aqueles 40 acres à propriedade que tinham. É uma família pequena, ele, a mulher e um filho adolescente, o fazendeiro, a mulher e o filho adolescente. Porém, o sonho da mulher nunca foi residir ali, nem ter aquela vida de fazendeira, aquela vida rural, digamos assim. Embora fosse uma esposa, uma dona de casa, até cuidadosa. Porém, ela era uma mulher grosseira na maneira de falar, vulgar, é, um pouco manipuladora do filho, vulgar, ela não fazia aquele 100% papel da boa mãe. Mas era legítimo o seu sonho. Ela casou porque ficou grávida e foi condenada, entre aspas, a uma vida que ela não queria ter, que não seria da sua escolha, de uma mulher mais madura, mais amadurecida. Né? Ela se casou por uma necessidade, digamos assim. Ele, o marido, ele era um fazendeiro nato, ele sabia fazer aquilo, ele gostava de fazer aquilo e ele queria, pretendia que o filho herdasse a fazenda, as terras e a cultura, ali eles plantavam milho, ele plantava milho. Porém, não era o sonho dela. E a rigidez mental deste homem, que entendia que não conseguiria fazer uma outra coisa, embora ele mesmo, a certa altura, sugerisse que ele era bom em consertar máquinas e ele podia trabalhar na cidade numa oficina mecânica, podia montar uma oficina, porque ele sabia consertar máquinas, tratores e tudo. A própria mulher, o que ela queria? Abrir uma loja na cidade, vender as terras, e havia interessados, havia pessoas comprando todas as terras ali ao redor, empresas interessadas. Então a rigidez dele leva-o a perder todos os escrúpulos, porque ele manipula o filho para envolvê-lo no assassinato. O filho estava apaixonado por uma garota e ele entende que indo para a cidade com a mãe
ele iria perder aquela menina, porque ele era muito jovem, e ela também, porque ele estava apaixonado. Então ele manipula o filho e leva-o a assassinar, ser cúmplice e, junto com o pai, assassinar a própria mãe. É uma coisa horrível. E tem uma cena em que o filho diz: não seria melhor a gente, porque eles vão assassiná-la quando ela está dormindo. Eles a embebedam, né? Ele diz: não seria melhor então a gente sufocá-la? Ele, o pai fala: não, porque ela ia lutar e ela iria sofrer muito. Ele não é uma pessoa sádica, ele está sendo prático. Ele precisa eliminar a mulher para herdar as terras, uma vez que ela queria vender as terras eram dela. Só que aí ele resolve que ela deve matá-la esfaqueada. Só que aquilo que supostamente seria mais indolor e mais rápido é horrível, um negócio macabro, é pavoroso e não foi nada rápido. Então, isso foi uma coisa, é bem Stephen King e dá um toque do terror, do macabro também no filme. E todo esse desenrolar. Consequentemente, aquilo se desmorona, o filho não suporta aquilo, aquela culpa, aquele horror, e está condenado para sempre. Quando ele começa a faltar da escola ou ter uma conduta não muito adequada, o pai vai chamar a atenção dele. O que ele diz para o pai? Você, que direito você tem de me dizer qualquer coisa? E com razão, que direito aquele assassino tinha de querer conduzir o filho para um bom caminho, para a moral, ou seja, para o que for, para a ética. Não tinha direito nenhum. O filho se torna um assaltante de bancos junto com a menina que foge com ele, a garota, e fica grávida. No final, o final, claro, é trágico. Os dois são baleados pela polícia em determinada altura, depois de muitos assaltos. Está tudo destruído. Nada teria sido, né, pior se o pai aceitasse a proposta da esposa e fosse para a cidade fazer outra coisa. Né? Ele jamais teria sido tão infeliz. Tem um toque de feminismo? Eu não diria isso, mas eu diria que existiu a vontade da mulher. E aquela coisa do homem e do macho que ele determina, é o que ele quer é que vai prevalecer, etc. Dá para se raciocinar assim. Então, todos esses detalhes que eu considero que foram dramáticos e que fazem uma certa esbarram ou cutucam as nossas esquinas ali sombrias, os nossos apegos, os apegos das pessoas, a rigidez e o que transforma as pessoas em, em seres agressivos, ao fazerem coisas absolutamente inimagináveis, elas, o que elas estão preservando, que valores elas estão seguindo. Considerei muito bom o filme, particularmente, eu gostei. Não é uma obra-prima, mas é legal. Se você gostou e viu, deixa aí um comentáriozinho pra gente. Um grande abraço, vamos voltar com outra apresentação. Dessa vez eu estou preparando, da próxima, né, uma comédiazinha romântica, para pegar leve, hein? Abraço para vocês, tchau!